Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um matinal com mais uma correção bem expressiva das bolsas americanas. Nosso índice aqui acabou fechando no negativo também, namorando aí a casa dos 100 mil pontos. E, enfim, vamos dar uma olhada nos gráficos para ver o que a gente consegue tirar deles um pouco melhor. Eu vou tentar sempre passar pelo gráfico diário para dar um panorama, né, um pouco mais macro que eu vejo nos gráficos e também no tempo gráfico de 1 hora, que é uma visão um pouco mais para intraday. Se a gente precisar descer um pouco mais para time frames menores, a gente também faz. Vou dividir aqui a minha tela e desligar a minha câmera. Bem, então começando pelo mini índice, algo que a gente colocou aí na nossa análise semanal, disponível no nosso site, metanoiatrading.com. Depois desse micro fundo duplo aqui, o mini índice ele subiu com bastante expressão. E para mim essa correção, que ela já leva aproximadamente 2 meses, é uma correção por enquanto rasa, com uma cara de bandeira de alta. Cabe lembrar aí que já há 2 semanas, a gente, por meio de 3 figuras gráficas diferentes, a gente apontou que o mini índice no curto prazo tem um potencial de correção para casa aí dos 96 mil pontos e meio. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada nessa projeção, é só acessar a nossa análise semanal do nosso site, que ela está disponível por lá. Bem, então, no gráfico diário, para mim, ainda se assemelha a uma bandeira. E descendo para o tempo gráfico de 1 hora, vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Aqui está ótimo. Então, primeiro, como eu citei no último semanal que eu fiz, para mim, a princípio, essa linha de tendência de baixa vem sendo respeitada, embora a gente observe que 2 tentativas de rompimento mal sucedidas, e a gente vê que suporte também, uma linha de tendência de alta, também vem funcionando de forma bem importante dentro do mini índice. Ou seja, quando a gente tem uma linha de tendência de baixa e uma linha de tendência de alta, a gente tem uma formação de algo parecido com um triângulo. Então a gente pode marcar um triângulozinho com essa seta aqui em verde. Então eu consigo também ver uma figura de triângulo. O ponto é que o mini índice está bem lateral, por isso que fica difícil fazer essa leitura. A gente observa já nesses quase 2 meses, muitas pernas de altas e de baixas de tamanho expressivo. E quando você tiver dúvidas, com relação a como é que está o mercado, em que ciclo ele está inserido no momento, a gente pode olhar para as médias, Eu tenho essa média aqui de 20 períodos, vou colorir ela de outra cor, em amarelo, para ficar um pouco mais claro. Então a gente pode ver aqui que a média de 20 períodos, ela vem se movimentando basicamente de forma lateral, Se a gente colocar esse retângulo aqui. Então isso também é sinal que o mercado está lateralizado. Então, para mercados laterais, a gente normalmente tenta comprar no fundo e vender no topo. É obviamente que o mercado americano tem forte influência no mercado aqui, então, dependendo como o mercado se comportar lá fora nesse dia de quarta-feira, a gente pode ter uma movimentação semelhante por aqui, mas é importante, mais uma vez, ressaltar que o mini índice ele vem brigando para ficar aí na faixa acima dos 100 mil pontos. Mas, se insistir em perder esse suporte em amarelo, deixa eu mudar aqui. Se ele perder esse suporte para baixo, existe uma grande chance de ele ir lá buscar sim aqueles 96 mil pontos e meio
que a gente projetou já há algumas semanas atrás. Vou passar aqui para o mini dólar, tempo gráfico diário. Na minha leitura, o mini dólar ele se encontra dentro de uma consolidação, que eu vou reforçar aqui com esse retângulo em amarelo. Ele tentou romper essa consolidação para cima, rompeu, mas já voltou novamente para dentro dessa consolidação. Passando para o tempo gráfico aqui de 1 hora, eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom. Aqui tá bom. Então a gente pode ver que essas linhas de suporte e resistência que eu tenho marcado aqui no gráfico tem funcionado, né, de forma bem interessante. Então vou aqui estender essa linha que foi muito importante no dia de ontem, né? Esse tempo gráfico, como eu falei, é o de 1 hora, mas eu vou descer aqui para o tempo gráfico de 15 minutos e aumentar o zoom. Então a gente pode observar que o mini dólar ele abriu com um gap de alta, né? Chegando perto dessa resistência aqui, dessa linha de suporte e resistência, ele foi perdendo força porque foi deixando sombras superiores bem significativas. E aqui uma leitura, né, que é importante se fazer da forma que eu gosto de operar. Ele subiu, começou a deixar essas sombras superiores. Essa primeira barra negativa, que foi a primeira tentativa de correção, depois subiu novamente, fez uma segunda tentativa de correção, só que deixou muita sombra, né, inferior também, tentou romper de novo essa resistência, fez uma terceira tentativa de reversão. Aí nessa terceira tentativa era possível, né, deixar uma ordem stop de venda para tentar pegar a continuidade do movimento. Então, quando a gente trabalha no mercado lateral, é importante, né, de novo, da forma que eu opero, fazer aqui ver a amplitude dessa lateralidade, tentar vender, nesse caso, no topo, uma ordem stop aqui, para buscar a metade, os 50% dessa lateralidade, que seria mais ou menos aqui. Isso daria mais ou menos uns 30 e poucos pontos, se eu não me engano. Então, se a gente pegar aqui uma ordem de venda aqui, e for até a metade da amplitude, nos 50%, isso ia dar mais ou menos 36 pontos, que para o dólar é bastante coisa. Mas, enfim, no intraday, a minha expectativa é que ele continue trabalhando dentro dessa amplitude aqui, menor, né, dentro dessa lateralidade menor, está inserida numa lateralidade maior, e fique rabiscando aqui, né, dentro dessa consolidação. Então, se ele romper essa consolidação para cima ou para baixo, a minha expectativa é que ele fique trabalhando também de forma lateralizada, no degrau de cima, que seria esse daqui, ou no degrau de baixo, que seria esse degrau aqui. Então, a minha visão para o mini dólar, nesse momento, é também uma consolidação. Passando aqui para os mercados internacionais, para o S&P, o S&P, esse é o tempo gráfico diário, muito importante que ele rompeu essa LTA, uma LTA bem importante, que não era rompida já há bastante tempo, desde abril, rompeu com bastante força. E se a gente desenhar aqui um Fibonacci, vou desenhando aqui desde esse topo até esse fundo aqui, que foi quando essa linha de tendência de alta se estabeleceu, né? Então a gente vê nesse momento que o S&P futuro ele vem trabalhando próximo à correção dos 68%, embora tenha aqui 66%, muito próximo, né,
essa linha importante de Fibonacci, mas ele tem um potencial para descer aqui até os 50%, voltando aqui para casa dos 3.200 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no tempo gráfico de 1 hora. Então, no tempo gráfico de 1 hora, a gente pode ver que quando ele fez o rompimento dessa linha de tendência de alta, ele fez o rompimento aqui, buscou um pullback para fazer a terceira perna de baixo. Ou seja, a gente tem aqui uma perna de baixo, uma correção quase que inexpressiva, uma segunda perna de baixa, uma correção mais acentuada e uma terceira e grande perna de baixa. E para mim essa correção pode ser mais acentuada que a segunda correção. Então para mim seria natural ele buscar essa linha aqui de suporte e resistência, que é a linha de topo histórico pré-pandemia, para voltar a cair e talvez buscar aquela retração de 50% de Fibonacci, que está em torno dos 3.200 pontos. Passando aqui para o Nasdaq Futuro, que é um gráfico super importante, que também rompeu um canal, uma linha de tendência de alta, rompeu para baixo com bastante expressão. Então, se a gente desenha aqui um Fibonacci também, daqui até aqui, a gente vê que tem bastante espaço para cair. Vou até... Não, tá ótimo aqui. Legal. E passando aqui para o tempo gráfico de 1 hora, muito parecido com o S&P. Deixa eu colocar aqui até num tempo gráfico menor, que eu fiquei de olho nisso no dia de hoje. A gente pode ver que depois do rompimento daquela LTA, ele volta para fazer um pullback e posteriormente acelerar o seu ritmo de queda. Algo também que eu fiquei de olho no dia de hoje, talvez se concretize, mas não se concretizou, na operação, que foi o seguinte. Deixa eu aqui aumentar o zoom. E quando ele rompe um canal, aí rompeu esse canal de alta para baixo, a gente pega a amplitude desse canal e projeta ele para baixo. Então, no curtíssimo prazo aqui para mim, o Nasdaq tem o potencial de queda para alcançar a faixa aqui dos 10.600 pontos. Então, ele pode voltar a fazer um pullback aqui nessa LTA para, posteriormente, acelerar a sua queda. Passando para o barril de petróleo, eu vou colocar até aqui no gráfico mensal, que foi algo que eu chamei a atenção na análise semanal. A gente consegue enxergar aqui que a amplitude da queda do mês de setembro, a gente está indo para o dia 9, é superior à amplitude total do mês de agosto e do mês de julho, quando o barril de petróleo subiu quase que de forma horizontal. Então, ele está fazendo uma barra aqui bem expressiva, já no mês de setembro, uma barra bem expressiva de queda. E se a gente plotar aqui também um Fibo, a gente pode ver aí que se ele for para casa dos 50%, o barril de petróleo teria um potencial para visitar a casa dos 24, 23 dólares por barril. Mas vamos aumentar aqui o tempo gráfico, diminuir ao invés do tempo gráfico diário. E a primeira observação que eu faço aqui é que o barril de petróleo ele vem, nesse momento, trabalhando exatamente sobre uma linha de suporte super importante, que é essa daqui,
que foi justamente, né, um suporte importante que deixou um gap que chegou a ser preenchido ao longo dos meses anteriores. Então ele vem trabalhando próximo a esse suporte super importante e graficamente aqui, pelo time frame diário, se ele perder esse suporte importante, o próximo ponto de parada seria esse suporte na casa dos $29 por barril. Diminuir aqui o tempo gráfico de 1 hora para ver se a gente tem alguma observação adicional. Bem, realmente vem numa queda bem importante. Eu acho que nesse momento, né, o barril de petróleo se encontra dentro de uma região que pode definir o seu rumo para uma queda superior, como eu falei, para a casa dos $29, seria a primeira parada inicial, ou se ele vai ficar trabalhando de forma lateral dentro dessa amplitude aqui marcada por essas duas linhas em vermelho. Então é importante ficar de olho no barril de petróleo. E para finalizar, o ouro, para mim, é super consolidado. Se a gente olhar aqui para a média de 20 períodos, ela está praticamente horizontal, né? Então essa média aqui a gente pode ver que está andando bem de lado. Então a gente consegue desenhar um triângulo, né, que não deixa de ser uma forma de lateralização. Se a gente colocar no tempo gráfico menor, de 1 hora, diminui um pouquinho aqui o zoom. Tá difícil operar o ouro, para mim, pelos seguintes motivos, né? Primeiro, a gente tem uma região aqui de suporte bem relevante, que é essa região aqui que eu vou marcar com essa seta em verde. Então, ele tem batido aqui mais ou menos e tem subido. O ponto é que, desde esse período, ele vem fazendo topos descendentes, né? Então, fez um topo aqui, veio nesse suporte, fez um topo inferior, visitou esse suporte de novo. Então, isso tem cara de um triângulo descendente, um triângulo bastante extenso, mas um triângulo descendente. Então, também bem importante ficar de olho no ouro, né, operar aqui nesse suporte, tem sempre atenção ele fazer um rompimento para baixo e acelerar a sua queda. Bem, deixa eu voltar aqui com a minha câmera. Vamos lá. Aqui. Voltando com a minha câmera. E deixando de dividir. Então, pessoal, basicamente é isso que eu tinha para trazer no dia de hoje, em termos de evento econômico. Basicamente, o que a gente tem de importante é a divulgação do ADP nos Estados Unidos. Então, é só ficar de olho aí nesse evento, né, que costuma trazer mais volatilidade aos mercados. E, enfim, ficar de olho porque a Bolsa Americana continua fazendo, né, uma queda, uma correção bem expressiva, enquanto o nosso índice, nosso mini índice, vem lutando para ficar aí acima da casa dos 100 mil pontos, mas perder essa região também pode acelerar a sua queda, tá bom? Então, desejo a todos um excelente dia de operações, um excelente dia e, enfim, a gente se vê aí na próxima, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e um excelente dia, como eu falei. Tchau, tchau.